Meu nome é Érica, né? Eu moro na cidade de Macaé, ali no interior norte do Rio de Janeiro. Sou casada com o Alan. Eu sou mãe da Eduarda, de 14 anos. O Johan tem 12. Eles ficaram em casa. E quando o Alan falou comigo, o Alan falou: meu bem, o Júnior te chamou para ir lá na escola de profetas. Você quer ir? E assim, onde ele vai, eu gosto de estar, né? Quando eu posso, eu falei: meu bem, eu vou. Mas assim, até então eu não sabia o que eu viria fazer aqui nesse lugar. Eu falei: eu vou com você, claro. E aí, depois eu fui e perguntei para o Alan, porque homem tem um problema assim de não saber contar as coisas direito, né? Eu falo assim: homem é ruim de fofoca. Homem não fala nada. E eu falei: amor, o que eu vou fazer lá? Você vai ministrar louvor, Alan? Mas eu não ministro louvor. Eu canto na igreja, eu canto. Entendeu? Eu sou para frente, mas eu não ministro louvor. Aí ele falou: vamos lá. E a gente está aqui, para a glória de Deus, né? Existe toda uma logística, né? Porque assim, eu sou mãe, né? Tenho os meus filhos, eu também tenho gatos. E assim, eu tenho que arrumar pessoas para ficar lá em casa que, além de cuidar dos meus filhos, precisem amar os gatos. Sabe? Tem que gostar dos gatos. Então, assim, é uma luta, porque eu preciso encontrar gente para cuidar dos meus filhos e para cuidar das minhas gatinhas. Mas glória a Deus, sabe? Porque é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Eu vim aprender nesse lugar. É difícil falar assim em lugares onde tem Luciano, Dario, sabe, homens assim Alan, que são para mim referência, sabe, eu aprendo com a vida deles, eu aprendo assim com o que eles falam. E o pastor Luciano falou aqui no primeiro dia, sabe, deu uma surra na gente, daquele jeito dele mais diplomático, não é igual o Alan, que às vezes é mais explosivo. Aí ontem o Dari veio com uma palavra, meu Deus, eu falei: Senhor, o que eu vou falar aqui, meu Deus? Sabe, tão pequena assim, perto desses caras, tão safos. Mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então, sabe, eu estou só cooperando. E nesse tempo eu tenho falado exclusivamente para mulheres. Eu quase não falo lá na igreja. E também nem me importa, assim, não quero estar falando. Eu gosto de falar para mulheres. E assim, tem um povo complicado que é mulher. Mas eu gosto de mulher, sabe? Eu gosto de falar para as mulheres, eu gosto de encorajar as mulheres. É complexo demais, mulher é um bicho complicado. Eu falo porque eu sou complicada, né? Freud, o pai da psicanálise, o cara safo do negócio, de entender a mente humana, ele não conseguiu decifrar a mulher. Para vocês verem assim, sabe, o quanto a gente é problemáticazinha, e nós somos, né? A gente muda o humor assim, sabe? Eu acordo de manhã de um jeito, na hora do almoço eu já estou de outro, de tarde eu estou de outro, quando eu vou deitar já estou com outro humor. Eu falo: Senhor, será que isso é bipolaridade? Que assim, a mulher, ela muda de humor numa rapidez. Mas eu gosto de falar com as mulheres, eu gosto, sabe, de encorajar as mulheres. Gosto de estar ouvindo, sendo acrescentada por elas. E hoje eu estou aqui falando para homens e mulheres. Sinceramente, não sei o que eu vou falar aqui, sabe? Porque eu tenho sempre palavra específica para mulher. Mas olha, Deus é bom. Deus é bom, porque eu vim recentemente de Fortaleza e foi uma conferência para mulheres. Mas os homens ficaram todos lá fora do portão, assim, fizeram uma roda, ficaram lá ouvindo a ministração. E os homens davam mais glória do que as mulheres que estavam no salão. Sabe? E eles estavam, eu falei: gente, tem homem aqui. Onde estão os homens? Aí a pastora falou: está lá fora. E os homens estavam vibrando. Mas não é porque não é uma palavra extraordinária, sabe? Não é nada teológico, até porque eu não sei sobre teologia. Mas palavras simples que às vezes a gente vai perdendo ao longo do caminho, sabe? Aquela coisa da mulher sábia edifica sua casa. Ninguém mais prega sobre isso. Sabe, são tantos assuntos hoje extraordinários, escatologia,
sabe, profecia e não sei mais o que. Aí, coisas simples que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia, a gente não fala. Submissão. As mulheres não são submissas aos seus maridos, porque entendem a submissão como algo pesado ou uma ordem do marido, e não. A submissão é cooperar com a missão, sabe? Cooperar com a missão do seu marido. Eu coopero com a missão, eu estou debaixo da autoridade do Alain. Eu falo para o Alain assim, cara, sabe o que eu gosto? Eu gosto de limpar a casa, gente. Eu gosto de ficar na minha casa, limpando casa. Eu falei, Senhor, para que eu não quero ir, meu Deus? Vou falar o que nesses lugares? Me deixa aqui limpando a minha casa, sabe, cuidando dos meus filhos. Essa é a minha primeira missão e eu faço com todo prazer. Eu amo. Cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do Alain. Sabe, eu falo, Alain, vai, e Deus vai cuidar da gente aqui. Sabe, mas assim, eu estou aqui debaixo da autoridade do meu marido, ele me libera para ir. Então, quando as pessoas me chamam, eu falo, amém, eu vou. Porque ele me liberou. Então, o que acontece? Hoje as mulheres perderam essa coisa, sabe, da mulher sabe edifica a sua casa, da sujeição ao marido, sabe, de amar o marido, amar os filhos, cuidar da sua casa. Hoje fala-se muito de empoderamento, essa coisa do feminismo, e o feminismo entrou nas igrejas cristãs. Feminismo evangélico. Eu estou lendo um livro de Wayne Grudem, que ele vai falar, sabe, sobre a sutileza do feminismo. E, gente, o que tem de mulher mandando no púlpito, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Sabe, governando dentro de casa, mandando no marido. Aí eu falo, cara, tá complicado. Então, assim, tem se perdido isso, porque a gente tem ouvido e visto muitas ideologias, e o feminismo é uma que está, sabe, deslanchando. Muitas mulheres começam com essa história do empoderamento, e começam com essa história da liderança, e aí vai se perdendo, sabe, princípios como sujeitai o seu marido. Ai, meu marido chegou. Sujeitai ao seu marido, sabe, edifique a sua casa. Edificar a casa fala de construção, construir. E isso é, assim, uma responsabilidade nossa. É claro que existe o papel do homem, sabe? Mas, assim, a responsabilidade da mulher de edificar a sua casa, de construir, de fazer da sua casa um ambiente gostoso, harmonioso, isso é papel meu. É o meu papel. Sabe, construir um lugar legal para quando o Alain chegar no final do dia do seu trabalho, ele se sinta confortável ali. Sabe, um lugar harmonioso. Então, essa responsabilidade está sobre nós, mulheres. Sobre nós. Só que a gente tem esquecido isso. Sabe, a gente às vezes fica muito presa àquela coisa da unção na igreja, né? Do poder na igreja. A unção, ela tem um propósito. Isaías 61 vai falar do propósito da unção. E para mim, eu acho que uma mulher ungida, eu afirmo, uma mulher ungida é aquela que sabe o seu papel na sociedade, o seu papel na sua casa, o seu papel na igreja. Uma mulher que sabe se comportar. Então, isso para mim é uma mulher ungida. Falar em línguas é consequência da unção que o Eterno derramou sobre nós. Mas eu não sou ungida porque eu falo em línguas. Então, a gente fica muito nessa coisa do poder, da unção, e esquece de praticar o que as Escrituras nos manda. Nós esquecemos dos princípios. Aí nós aqui somos todas cheias da unção, nós falamos em línguas, nós pulamos no poder, nós ministramos umas às outras, mas aí quando chega dentro da nossa casa, nós somos insubmissas,
nós somos mães relaxadas, nós não cuidamos da nossa casa, nós não limpamos a nossa casa, porque limpar casa, hoje, nessa geração, nesse mundo contemporâneo, isso é opressão. Opressão. Agora, Provérbios 31 vai falar de uma mulher que ela coordenava bem a sua casa, que ela cuidava da sua casa. Tito 2 vai falar a mesma coisa, que a mulher precisa cuidar da sua casa. Então, uma mulher cheia de Deus, não é de repente uma mulher que está aqui ministrando a palavra, não necessariamente, mas ser cheia de Deus é o que eu faço dentro da minha casa. Dentro da minha casa vai dizer se eu sou uma mulher cheia de Deus ou não. Eu acho que esse lugar aqui é o lugar mais fácil, porque a gente tem informação, eu posso estudar um texto, sabe, vir aqui falar com você. Agora, praticar é diferente. Entre falar e fazer existe um grande espaço. Então, uma mulher empoderada, uma mulher cheia de Deus é aquela que sabe o seu papel, a sua parte e pratica. E pratica. Sabe, eu não faço questão nenhuma de pregar lá na igreja. Sabe, tem outros pastores, homens, glória a Deus por isso. Eu não sei por que algumas mulheres não gostam de ser mulheres. Eu amo ser mulher, porque a pior parte fica sobre os ombros do Alain. Sabe, a maior responsabilidade fica sobre os ombros dele. Então, se lá na igreja tem mais 3 pastores homens, para que eu vou querer pregar? Eu não. Eu quero ouvir, eu quero, sabe, aprender desses homens. Agora, em último caso, se não tiver ninguém, aí sim. Igual quando nós começamos, o Alain, é o 3º ano do Alain aqui nessa escola, ele já deve ter falado várias vezes sobre a salinha comercial que nós pastoreávamos, uma igreja com 10 pessoas. E aí, quando o Alain saiu do trabalho, quando o Senhor chamou ele, e ele começou a viajar, não tinha outra pessoa. Então, era eu. E eu ia assim, tremendo. Falava, meu Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E aí eu falava, Alain, você não tem que viajar, Alain, você não tem que viajar. Não, meu bem, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar. E aí, ao longo do tempo, eu percebi que existia um encargo sobre a vida dele. E eu tive que ir com a cara e com a coragem. Mas aí quando chegou os caras, eu falei, agora eu estou feita. Tem homem nesse lugar. Sabe, tem homem, então deixa o homem fazer. Faça a sua parte. Não é, gente, não é diminuir a mulher cuidar da sala das crianças, sabe, ficar na cantina. Não é, gente. Por que a gente acha que isso é menor do que ministrar a palavra? Não é. Sabe, eu prefiro lá ficar na cantina no domingo, sabe, cuidar da mesa da ceia, arrumar, porque nós somos detalhistas, nós, sabe, temos um jeito mais sensível, então a gente monta aquela mesa caprichada, e eu não me sinto menor fazendo essas coisas. Eu estou cooperando com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei. Sabe, então assim, mulheres, saibam o seu lugar. Saibam o seu lugar, não tome frente. Sabe, não seja aquela mulher para frente que sai disparada na frente do marido. Eva saiu disparada na frente do marido, olha o que aconteceu. Óbvio que Adão foi omisso, não estava cuidando. Dario falou isso aqui ontem. Sabe, não estava cuidando de Eva, não estava perto de Eva. Mas existe uma grande probabilidade da gente se frustrar quando a gente toma, sabe, sai disparado, toma decisões na frente do nosso marido, sabe, quer tomar o lugar dele de liderança. Então assim, vamos andar do lado dos nossos maridos, andar do lado dos nossos pastores, sabe, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, com dedicação, com zelo. E eu ia falar até de Tito 2 aqui, mas eu
Eu vou falar sobre 2 homens e uma mulher. Davi, Nabal e Abigail. Essa palavra tem ardido no meu coração há algum tempo. E eu falei, eu vou falar essa palavra aqui, né, agora nessa manhã. É um texto grande, eu acredito que a igreja conheça, já deva ter lido a história de Abigail. Eu falo que Abigail, ela teve um ministério de pacificação. Foi uma mulher pacificadora, não estava preocupada em liderar nada, não estava preocupada em pregar, sabe, em tomar frente de nada. Quando chegou a época de Abigail agir, ela agiu com pacificação. E a mulher, ela tem essa coisa de pacificar, né? Às vezes o marido chega muito estressado do trabalho, ou estressado de alguma coisa na igreja. Qual o papel da mulher? Não é botar fogo. Não é botar fogo como que é aquele ditado? Lenha na fogueira. Mas é pacificar. Calma aí, meu bem, vamos sentar, calma, refresca a cabeça. Quer falar disso depois? Vamos falar disso depois. Vamos conversar mais tarde, toma um banho, vamos jantar. Agora, se o cara já chega nervosaço, estressado, aí a mulher, não, é isso mesmo, é isso aqui. Não pacificou nada, piorou a situação. Sabe, então, além de Abigail ter o ministério da pacificação, ela foi uma mulher sábia que edificou a sua casa. Embora tivesse um marido rude, grosseiro, ignorante, tolo, porque Nabal significa tolo, mesmo assim, Abigail cumpriu com o seu papel. Independente do cara, sabe, independente do marido, independente da pessoa que estiver ao seu lado, faça o seu papel. A tua recompensa não vai vir de homens, vai vir do Senhor. Quando nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo para homens, mas para Deus. Então pense que quando você tiver que se sujeitar ao seu marido, você está fazendo primeiramente para o Senhor, vertical. Então assim, não existe dificuldade em me submeter à missão do meu marido, porque eu estou fazendo primeiro para o Senhor. E uma mulher que conhece as Escrituras, que anda segundo as Escrituras, ela vai se sujeitar ao marido. Ela vai entender que ele é o sacerdote do lar, que ele está acima dela. Então, Abigail tinha esse ministério da pacificação, né? Abigail foi uma mulher bonita, inteligente, mas teve um casamento difícil. O pai de Abigail deu Abigail em casamento a Nabal, porque Nabal era um cara rico. Então assim, riqueza não é parâmetro para a felicidade. Não é parâmetro para a felicidade. E aí o pai de Abigail, né, naquela época, os casamentos eram arranjados. Graças a Deus que a gente não vive mais nesse tempo. Porque imagina, sabe, é uma coisa estranha, né? Eu vou pegar, vou casar ali. Não tinha sentimento. Então assim, pai de Abigail deu ela em casamento a Nabal porque o cara era cheio da grana. Mas era um cara rude, um cara grosseiro, ignorante. Então acredita-se que Abigail tinha um casamento difícil, porque é difícil, meninas, nós termos maridos rudes, grosseiros. A mulher, ela é sensível. Qualquer coisa que você fale a mais, assim, a mulher já se dói. Né? Às vezes o Alan fala assim, tem um jeito, ai Alan, nossa, você é grosso. Mas é o jeito do homem. O homem não tem essa coisa de, mimimi, aquela coisa. É prático, né? É prático. E não é cheio de mimimi. A mulher que é toda sensível, aquela coisa toda. Então eu acredito que a Abigail era uma mulher, cara, que, sabe, tinha um casamento ruim, difícil, mas mesmo assim, mesmo Nabal sendo grosseiro, mesmo Nabal sendo um cara hostil, isso não mudou quem Abigail era. Não mudou a essência de Abigail. E isso é o mais maravilhoso. Porque fala-se muito que você fica parecido com quem você convive. E acaba sendo.
Mas não mudou Abigail, a essência de Abigail permaneceu, bonita, inteligente, pacificadora. E então, vamos lá, no versículo 3. 1 Samuel, capítulo 25. Aqui, né, Davi já estava fugindo lá de Saul, estava escondido no alto das montanhas. E aí, Davi estava naquele monte lá, junto com os homens de Nabal. Aí no versículo 3 vai dizer: seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi, rude e mau. Tem uma versão, acho que é a Mensagem, que vai dizer que Nabal era intratável. Ou seja, coração duro, uma pessoa que não muda. Não muda. Gente, imagina. Imagina ser casada com um homem que não muda, um cara intratável, um cara mau, rude. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo. Era a época lá da festa deles. Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e para a sua família. Ou seja, era tempo de festa, né? Tempo lá daquelas comidarias todas. Davi pega alguns dos seus homens e fala: vai lá, conversa com Nabal, explica para ele que nós estamos aqui juntos, que nós estamos conhecendo os homens dele, e fala para ele que a gente quer participar da festa, a gente quer comer junto lá. Aí mandou saudar lá o cara: sei que você no 7, sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos seus servos e seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram esta mensagem em nome de Davi a Nabal, e ali ficaram esperando. Nabal, tolo, ignorante, rude, intratável, ouviu toda a mensagem do rapaz lá e respondeu da seguinte forma: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ou seja, o cara não sabia quem era Davi. Ainda confundiu Davi com forasteiros lá, sabe, escravos daquela época. Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, minha carne, meu gado e lá? Ou seja, se mostrou também egoísta. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas. Aí o negócio ficou pesado, porque Nabal era tolo e Davi estava prestes a agir tolamente. Porque aí Nabal disse não a Davi, Davi se enfureceu. Só que sim, existe uma diferença entre Nabal e Davi. Davi estava prestes a errar, mas Davi reconheceu o seu erro. Ao longo aqui da leitura, vai falar que Davi reconheceu o seu erro, coisa que Nabal não fez. Então o problema não é errar, o problema é não reconhecer o erro. Sabe, permanecer no erro. Errar, todos nós erramos, todos os dias das nossas vidas. Agora o problema é a gente não reconhecer e não voltar atrás. Foi o que Nabal fez, ele não reconheceu o seu erro, ele não voltou atrás. Já Davi reconheceu, porque lá na frente Davi vai falar assim: louvado seja Deus que te botou no meu caminho, Abigail. E aí ele para e reflete e fala: cara, eu não posso matar essa porção de gente, sabe? Então assim, os mensageiros voltam e falam para Davi. E aí Davi fala: coloquem as suas espadas nas suas cinturas. E Davi também colocou a dele na sua cintura.
Ou seja, Davi estava já enfurecido porque tomou um não. E a gente fica mesmo com raiva quando a gente toma um não. Só que esse não salvou a vida de Davi e todo aquele povoado. Então, não muitas das vezes está salvando a nossa vida e nós não estamos, dando valor ao não. Porque o que nós gostamos é sempre do sim, 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 pode, sempre, respostas afirmativas. Só que Deus, Ele também fala não para nós. Deus fala não, e o não de Deus é nos livrando de algo muito ruim. Então, todas as vezes que você receber um não, dá glória a Deus. Agradeça ao Senhor pelo não. Ainda que naquele primeiro momento você se enfureça, porque não é pecado você se irar. Irai-vos e não pequeis, você não pode pecar. Então, quando você receber um não, fala amém. Ainda que você não entenda, diga amém, agradeça ao Senhor. Em tudo, dai graças, principalmente nos nãos da vida. Os nãos da vida nos impedem de cair em grandes armadilhas, porque Davi, ele estava prestes a cair numa grande armadilha. Bom, o cara que seria rei, gente, imagina. Então o não, ele nos livra de grandes armadilhas. O não é de Deus, hein, gente? Aí o que acontece lá? Aí os caras botaram lá as armas, né? Aí eu sempre trago assim, para o contexto do Rio de Janeiro. Aí eu penso, aí os caras colocam a R15, aí pegam aquelas pistolas, não sei o que, e falam, não, vamos lá invadir aquela favela lá. Vamos invadir aquele lugar. Todo mundo armado, fortemente armado, e sai em disparada para acabar com tudo. E Davi estava obstinado, ele queria acabar com todo mundo. Ou seja, um povoado seria destruído ali. Aí assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem, lá no monte, lá tomando conta das coisas, né? Um dos servos disse a Abigail, aí aparece aqui um rapaz sensato, que pensou, falou, cara, eu preciso comunicar alguém. Eu preciso comunicar, porque o patrão dele era Nabal, um cara duro de coração, ruim, mau. Então ele falou, cara, me resta falar com a mulher, né? Vou ter que falar com a mulher tem um coração mais sensível, a mulher vai conseguir dar um jeito aqui nessa situação. Aí vocês pensem comigo, uma mulher, 2 homens, e não eram qualquer homem, Davi, Nabal, né? Futuro rei, o marido rico, mais os homens de Nabal, que não eram poucos, porque o cara era rico, e mais os homens de Davi, que eram 600, porque 200 permaneceram cuidando da bagagem e 400 subiram com ele. E uma mulher ali. Essa mulher tinha todos os motivos para chegar e falar assim, Davi, acaba com Nabal, sabe por quê? O cara me maltrata, o cara é ignorante, o cara é rude, o cara, nossa, não me trata bem. Só que não. Aquela mulher tinha Deus na vida dela. E a diferença da vida de uma mulher é Deus. Não é o que ela tem, não é o cabelo cacheado que ela tem, não é a maquiagem dela, não é o salto, mas é Deus que faz a diferença na vida de uma mulher, e é Deus que faz a diferença na vida de um homem. Não é o teu carro, homem. Não é o teu iPhone, mas é Deus. Então assim, Deus estava na vida de Abigail, como também estava na vida de Davi, porque Davi reconhece o erro. E aí um dos servos vai e procura a dona Abigail, mulher de Nabal, do deserto, aí ele fala lá, né? Aí ele vai contar, do deserto, né? Davi veio e tal, e falou com o meu patrão, dona Abigail, seu Nabal, deu um fora em Davi, confundiu Davi com forasteiros, com escravos.
Sabe, confundiu Davi com um homem qualquer. O que eu vou fazer, dona Abigail? Vai acontecer uma desgraça aqui. Ele vai matar todo mundo. E aí, penso eu aqui na minha cabeça, Abigail para tudo. Por quê? Abigail estava em casa. Sabe, devia estar em casa cuidando das coisas. Sabe, cuidando do almoço, porque eu não sei que horas foi isso, mas cuidando da sua casa. E o carinha vai lá em Abigail e fala, dona Abigail, vamos fazer alguma coisa, porque o bicho vai pegar. E aí, no entanto, aqueles homens foram muito bons, ele contando, né, conosco, não nos maltrataram, ele contando para Abigail. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Aí, lá no 17, agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Duro, né? Imediatamente Abigail pegou, aí assim, Abigail, creio eu, que despede aquele rapaz e ora ao Senhor. Ora ao Senhor, fala, Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda, Senhor, me dá discernimento. E aí ela começa a pegar umas coisas em casa, 200 pães, aí começa a juntar as coisas para levar para os homens. E aí lá no 19, disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento e coberto pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger o bem. Aí Davi começa a reclamar, né? Pô, cara, protegi o bem do cara lá. Entendeu? Cuidei dos carinhas. Fiz amizade com os carinhas. E o cara me responde dessa forma. Grosseiramente. Sabe, não me deixa participar da festa. Pô, o que adiantou? Se eu soubesse, eu tinha deixado para lá. E aí, Davi tinha dito, 22, que Deus castigue Davi e faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Aí quando Abigail viu Davi, aí começa aquela coisa, né? Aquela coisa, gente, quando Abigail viu Davi, ela desce depressa do jumento. Cara, uma coisa que é verdade, e a gente precisa aprender. A gente pode falar tudo, mas depende da forma como a gente fala. E isso é algo que, assim, eu particularmente preciso aprender. Esses dias eu estava falando, as minhas palavras, elas são muito duras. E às vezes eu não sei como falar. E a gente precisa aprender a falar, porque existe uma palavra em Provérbios que vai dizer que a palavra branda desvia o furor, mas aquela carregada com rispidez, ela suscita a ira. E é verdade. Quando você fala com alguém, sabe, de uma forma amável, você pode estar brigando com essa pessoa, que a pessoa está te ouvindo e está concordando. E eu comecei a observar isso com os meus filhos. E Johan, ele é muito genioso, super genioso, meu menino. E eu já percebi que ele não faz nada quando eu peço para ele, de qualquer forma. Johan, faz isso, de uma forma arrogante, prepotente. Johan, ele não funciona dessa forma. Mas aí quando eu falo, meu filho, vem cá, ajuda a mamãe, me ajuda, meu filho. Por favor, limpa lá a areia das gatas. Sabe, bota a ração para Mel. Aí na hora ele faz, rapidinho, aí ele vai e faz. Entendeu? Então assim, gente, é verdade. Quando a gente fala com rispidez, a pessoa não recebe o que a gente está falando. Ainda que de repente a pessoa esteja errada. Mas sabe por que ela não recebeu? Porque eu falei de uma forma arrogante. Agora, a Abigail, ela teve discernimento. Ela falou, cara, se o cara está irado, eu não posso chegar lá, sabe, e falar de uma forma irada. O que é? Está querendo arrumar o que com meu marido? Não.
Eu vou falar de uma forma amável, de uma forma, sabe, carinhosa. E foi o que ela fez. O discurso de Abigail a Davi, eu acho que é um dos maiores discursos da Bíblia. E carregado de doçura. A nossa fala precisa ser carregada de doçura. Porque as pessoas não recebem o que a gente está falando quando a gente fala com dureza. Com dureza. A gente tinha uma pastora lá em Macaé, Dayana. Gente, assim, eu falo, meu Deus, gente, eu preciso aprender a falar como a Dayana. Ela falava de uma forma, ela fala de uma forma tão carinhosa. E às vezes ela está te dando um fora, mas assim, de um jeito, sabe, na diplomacia, sabe, toda amável. Eu falo, meu Deus, Jesus, como isso, Senhor? Mas nós podemos, porque o que mudou aqui, sabe, a cabeça de Davi, foi a forma como Abigail falou com ele. Aí ela começa, faz um longo discurso. Primeiro ela toda cheia de reverência, ela desce do jumento, ela se coloca de joelho, e ainda ela fala, perdoa ele, porque assim, a culpa é minha. E assim, quando a súplica de Abigail a Davi me lembra a oração de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a mesma coisa, sabe, Davi perdoa Nabal. Nabal é tolo, Nabal não sabe o que ele está fazendo, não sabe o que ele está falando. Então faz toda a diferença quando a gente sabe falar. Sabe, faz diferença. E quando Salomão vai dizer lá, palavra branda desvia o furor, mas a palavra pesada suscita ira, é uma grande verdade. É uma grande verdade. Nós precisamos comunicar as coisas às pessoas de uma forma amável, ainda que seja a mais dura, sabe? A mais dura palavra, mas amável. E as pessoas vão receber a palavra. E aí Abigail, ela desce lá depressa do jumento, prostra-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Olha só, a culpa era da mulher? Não era daquela mulher, gente. Mas ela tomou a culpa para si. A culpa também não era de Jesus, mas ele tomou a culpa para si. Ele tomou a culpa para si. Meu senhor, não dê atenção àquele homem, Nabal. Ele é insensato, conforme significa o seu nome, a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou, que de certo estava cuidando da sua casa. Porque a esposa sábia edifica seu lar, ela cuida da sua família, ela cuida da sua casa, ela constrói a sua casa. Agora, meu Senhor, juro pelo meu nome, pelo nome do Senhor, e por tua vida, que foi o Senhor que impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de sua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga até tirar-te a vida, gente, isso é uma poesia, meu Deus. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como as dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver te nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Isso é uma poesia, sabe? Existe carinho nessa fala de Abigail a Davi. E aí, o que acontece? Acredito eu que Davi ficou pensando, meu Deus, Senhor, que mulher é essa? Porque aí você está irado, você está, sabe, prestes a cometer uma grande tragédia, aí vem alguém, sabe,
e começa a falar coisas com você da parte do Senhor e você muda o seu posicionamento. O teu coração é transformado ali. Não pela vida da mulher, mas pelo Senhor, através da vida daquela mulher. As nossas palavras precisam comunicar Deus. O nosso testemunho, a nossa vida, precisa ser a Bíblia que as pessoas precisam ler. Eu costumo dizer lá com as meninas o seguinte: nós não somos reconhecidas pelas pessoas. Ela é evangélica porque ela fala o evangeliquez, porque ela escuta músicas evangélicas. Meu Deus, isso é muito pouco. A minha vida precisa manifestar Cristo, testemunhar Cristo. Não é pelo muito falar, sabe, mas é o meu caráter irrepreensível. É quando eu compro alguma coisa de alguém e eu pago. Sabe, é viver de forma que agrada ao Senhor, como vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. A minha vida precisa ser uma vida que agrada ao Senhor. E não tem a ver com o que eu falo, não tem a ver com a Bíblia que eu carrego debaixo do braço no domingo à tarde. Essa daí é a tarefa mais fácil. Agora, viver uma vida, sabe, uma conduta, viver uma vida que glorifica o Senhor, ter uma vida reta, isso é difícil. Porque nós somos muito crentes quando nós estamos nesse ambiente profético. Sabe, aqui é fácil, gente. Orar em línguas, sabe, ser visitado, porque nós estamos num ambiente propício. Agora, ser cristão fala de ter uma vida que glorifica o Senhor. E isso nós vamos fazer, alcançar quando nós estivermos no nosso trabalho. Sabe, na fila do açougue, do supermercado. Na nossa família, onde não tem cristãos. A nossa vida precisa comunicar Deus. Não são as nossas palavras, sabe, carregadas de tá amarrado, vai na fé, varão, não sei o que. Não é isso. Agora, a minha conduta, a minha vida, o meu caráter irrepreensível. Essa mulher tinha um caráter irrepreensível. A forma como eu ajo com os meus filhos, com meu marido, com os meus amigos. Sabe, os meus vizinhos precisam saber que Cristo está na minha casa. Cara, eu lembro de Susana Wesley quando eu penso nos meus vizinhos. Cara, Susana Wesley foi a mãe do metodismo. Tá? Aquela mulher não era pastora, aquela mulher não era líder, aquela mulher era esposa e mãe. A missão da mulher, esposa e mãe. Só que acontece que Samuel, marido de Abigail, viajava, de Susana Wesley viajava. Ela conduzia a sua casa, ela tinha um rebanho, 19 filhos. Para que ela quer ser pastora, né, de púlpito, se ela já tem um rebanho dentro de casa? Cara, os meus filhos são os meus primeiros discípulos. Os meus filhos são meu rebanho. Então o que acontece? Aquela mulher tinha um rebanho em casa, 19 filhos. A conduta daquela mulher mexeu com toda a sua vizinhança. As pessoas batiam na porta: Dona Susana, deixa a gente assistir o culto aí na sua casa. Ela reunia na casa dela, num domingo à noite, cerca de 200 pessoas. Para orar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Aí, John Wesley fala o seguinte: eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com os maiores teólogos da Inglaterra. Consegue entender assim o papel de uma mulher dentro de casa, de uma mãe? Aí a gente está preocupado com o empoderamento, a gente está preocupado com o feminismo, a gente está preocupado em vir aqui pregar e ser pastora. Aí a nossa casa, os nossos filhos estão se perdendo. Porque a gente não tem cuidado dos nossos filhos, mas a gente quer cuidar dos outros. Ai, essa plaquinha, essa plaquinha, gente, ela oprime. Falta o quê? 10?
Mas eu nem terminei aqui, gente. Como assim 10? Eu vou roubar o tempo do Alain. Então o que acontece? Aí, gente, olha essa mulher. Ela gerou John Wesley, Charles Wesley. Os caras que protagonizaram um dos maiores avivamentos da história. Consegue entender o nosso papel, mulher? Não existe nada maior do que isso. Não existe. Aí a gente está preocupada com levantar a bandeira do feminismo. Gente, é uma briga. O feminismo, ok, não é o contrário do machismo, mas é tão ruim quanto o machismo. A nossa bandeira, a bandeira que uma mulher cristã precisa levantar, é a do reino de Deus. É a bandeira de Jesus. O feminismo é uma coisa da competição. Gente, não dá. É diferente. A mulher é diferente do homem. A luz da criação. Para de competir. Você precisa saber a sua parte, o homem precisa saber a parte dele. E a mulher contribui com o homem contribui com a mulher. Quando Deus vai lá no jardim do Éden e vê Adão sozinho, ele fala: vou fazer para ele uma companheira idônea. Alguém que lhe complete. Alguém que, seja sua companheira. Não tem nada a ver de que nós somos iguais aos homens. Nós não somos. A própria palavra vai dizer que nós somos o vaso frágil. E isso é porque nós somos pequenininhas, inferiores, aquela coisa ruim? Não. Gente, o homem é a razão e a mulher é a emoção. Como que alguém conduz alguma coisa com emoção? Não tem como. Movido por sentimento, e a mulher é puro sentimento, almática. Não dá para fazer nada com alma. Então nós somos sim diferentes dos homens. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós completamos os homens. Nós somos proativas, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem, não têm essa característica. Mas o homem é a força que a mulher não tem. O homem é a razão que a mulher às vezes não tem. Aí também a mulher é a emoção que o homem não tem. Então é um equilíbrio. É um completando com o outro. Não tem nada que competir. Gente, cooperar é melhor do que competir. A cooperação aproxima, a competição afasta. Então que nós sejamos cooperadoras umas das outras, que nós sejamos cooperadoras dos nossos maridos, dos nossos filhos, da nossa comunidade de fé. Então não queira, ser maior do que o teu marido, do que o teu pastor, porque você não vai ser. Contribua com o ministério do seu marido, com o ministério do seu pastor, na sua igreja. A mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher proativa. Ela trabalhava fora. Ela cuidava do seu marido. Todos os dias da sua vida ela fazia bem ao seu marido. Nós temos feito bem aos nossos maridos? Será que os nossos maridos podem falar como Lutero? Parafraseando, porque eu não lembro muito bem, mas o marido precisa sentir saudade quando sai de casa pela manhã para trabalhar. E a mulher precisa ter o desejo de que o marido volte logo. Mais ou menos assim. Lutero fala uma coisa assim. E é verdade. Ou os nossos maridos querem ficar fora de casa, né? Cara, eu tenho uma mulher tão chata que eu vou arrumar um lugar para eu ir. E é uma realidade, nós somos muito reclamonas. A gente fala demais. E a palavra em Provérbios vai dizer que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. Aí imagina morar no deserto, cara, um ermo danado. Frio à noite de cortar o sujeito. De manhã um sol escaldante de matar o sujeito. Mas é melhor morar lá do que com uma mulher que reclama. Vamos trocar a reclamação pela oração. Vamos fazer como Ana. Ana trocou a reclamação,
sabe, pela oração. Ana alcançou o seu milagre porque orou, não foi porque reclamou. Quanto mais a gente reclama, mais longe fica, sabe, o nosso milagre, aquilo que nós estamos orando ao Senhor. Aquela mulher tinha motivos para reclamar. Primeiro, Eucana tinha Penina. Penina gerou a sua esposa que ele amava, porque ele amava a Ana, não gerou. E outra coisa, Penina provocava Ana. A palavra vai dizer lá em 1 Samuel, no começo lá do livro, Penina provocava Ana. Só que Ana não retribuía a provocação, sabe por quê? Porque tinha Deus. Porque tinha Deus. Uma mulher que tem Deus, ela faz diferença. Um homem que tem Deus faz diferença. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas. E aí o que acontece? Aí Ana começa a orar ao Senhor, sabe, alma amargurada, chorava sozinha, mas orava ao Senhor. Aí quando chega lá naquela época de ir para o templo, o sacerdote Eli vê aquela mulher lá balbuciando, porque não saía nem palavras, mas lágrimas e balbuciando. O cara pensa o quê? Está bêbada. Não estava bêbada, estava orando ao Senhor, de alma. Sabe quando a sua alma ora, você não consegue nem ter palavras? E eu acho que essa é a melhor oração. Sabe, quando a alma ora, porque às vezes quando a gente fala, às vezes o Senhor está querendo falar conosco, que a gente tem tanta coisa para falar, a gente não consegue ouvir o Senhor. Mas aí Ana começa, sabe, a balbuciar, começa a orar com a sua alma. Cara, e Deus vai e dá um filho a ela. E ela gera Samuel. Porque assim, para Ana era um filho, mas para Deus um profeta. E aquela mulher dá à luz o teu filho, e ela entrega o teu filho ao Senhor. Sabe, sem medo, entrega ao sacerdote. Mesmo ele tendo 2 filhos loucos, Ofni e Finéias, mas ela não temeu. Cara, meu filho vai crescer perto desses caras. Mas ela sabia em quem ela estava crendo. Porque é o Senhor quem guarda os nossos filhos. Sabe, quando nós ensinamos para os nossos filhos o caminho em que ele deve andar, cara, a gente pode descansar, porque quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Então assim, a mulher precisa trocar a reclamação. Eu falo isso, gente, eu falo isso primeiro para mim, porque eu reclamo, eu sou chata. Sabe, a gente é muito reclamona, mas a gente precisa trocar a reclamação pela oração, sabe, pela pacificação. Nós temos milhões de referências, várias referências aqui na Bíblia, de mulheres que fizeram história, de homens que fizeram história. Tempo esgotado. Ano que vem eu volto. Para terminar. Mas querido, sabe, aconteceu que Abigail, com a sabedoria, com a lucidez, com o equilíbrio, ela conseguiu fazer com que tudo aquilo que Davi planejou fazer não se cumprisse. Então Davi, sabe, voltou atrás e falou, opa, peraí, cara, deixa eu pensar. E pensou, e aí não foi lá e não cometeu crime com suas próprias mãos, sabe, não matou ninguém, reconheceu Deus na vida daquela mulher. As pessoas precisam ver Deus nas nossas vidas, sabe, falou, louvado seja Deus pela sua vida. Será que pessoas podem dizer, louvado seja Deus pela sua vida? Será que as pessoas olham para nós e falam, louvado seja Deus pela vida da Ana, louvado seja Deus pela vida da Vânia, louvado seja Deus pela vida de fulano? Mas Davi louvou o Senhor pela vida de Abigail. E Abigail foi uma pacificadora. Não foi alguém, sabe, que botou mais fogo no negócio. Conseguiu livrar aquele povo. E aí quando ela volta para casa, seu marido está dando uma festa embriagado, ela não fala nada. Por quê? Porque não era o tempo. Ninguém conversa com alguém que está bêbado. Ela discerniu o tempo de falar com Nabal.
E aí quando fala, o cara tem um piripaque e morre. E aí Abigail vai, depois Davi manda buscar Abigail para ser a sua esposa. Que sejamos pacificadoras, pacificadores. Sabe, homens e mulheres que fazem a diferença nesse tempo. Sabe, fazer a diferença não é botar uma roupa, sabe, que a gente julga ser de crente, mas é ter uma vida que manifesta Cristo, uma vida que diz, sabe, ela é cristã. Ainda que eu não abra a boca para falar nada, mas as pessoas vão reconhecer. Sabe, a nossa prática de vida. É isso que faz a diferença, não é falar crentez, não é ouvir músicas evangélicas. Isso é o mais fácil do negócio. Agora, viver uma vida devotada a Deus, viver uma vida reta, viver uma vida que agrada ao Senhor é mais difícil. Controlar a língua. Controlar a língua. Porque, olha, crente tem a língua grande. O ser humano tem a língua grande. A gente fala demais. E Provérbios 10:19 vai dizer: quem muito fala está perto de pecar. Tiago é um ótimo livro para falar acerca da língua, do poder que tem esse membro pequenininho, mas o seu poder pode incendiar toda uma mata. Então que a nossa palavra comunique Deus, que a nossa vida comunique Deus, que as nossas ações comuniquem Deus. E ano que vem eu volto para falar mais. Aleluia. Céu e terra se encontram.